na vida do Vitor, da sua casa, da sua família ali em Kansas. Senhor, obrigado. Nós pedimos ao Senhor que nessa noite Ele possa transbordar, Senhor, Ele possa derramar sobre nós a porção que o Senhor tem dado a Ele nesses dias. Em nome de Jesus, nós abrimos o nosso coração para receber aquilo que é do Senhor para nós. Em nome de Jesus nós oramos. Se você crê e concorda, diga amém. Amém, obrigado, pastor Samuel. Boa noite. Legal demais poder estar aqui com vocês. Quem estava aí de manhã? Deu para entender alguma coisa? Ok. Bom, eu me chamo Vitor, estou aqui com a Eva, que é a minha filha. A gente está fazendo uma excursão pelo Brasil, só papai e filhinha. Muito legal. É isso, a gente mora lá em Kansas City. Kansas City se você pegar o mapa dos Estados Unidos, é exatamente no centro, assim. E lá é conhecido pelo churrasco, pelos Chiefs e o namorado da Taylor Swift. Mas também é uma cidade de oração e adoração 24 horas por dia. No dia 19 de setembro de 1999, a gente começou uma reunião de oração que não parou até hoje. E com a graça de Deus, a gente quer sustentá-la até o retorno de Jesus. E 2 anos atrás, eu e minha família nos mudamos de Vitória, depois de plantar uma igreja e ter um ministério bem legal aqui em Vitória, no Brasil. A gente realmente acredita que, a partir de lá, a gente pode servir mais e melhor a nação brasileira e os outros 8 países que falam português no planeta Terra, né? Hoje a gente tem uma escola, né, a Universidade do IHOP, que se chama IHOP U. Ela está funcionando agora em português para brasileiros e tem um aluno moçambicano. E a gente tem diversos outros treinamentos que a gente faz no IHOP, cursos sobre oração, adoração, intimidade com Deus, fim dos tempos. E essas são as mensagens que Deus tem colocado no nosso coração, fruto, né, de horas e horas e anos sentados na sala de oração. Então é um conteúdo realmente espetacular. Se você pode ou deseja estudar com a gente, a nossa faculdade é de 1, 2 ou 4 anos, né? A gente vai abrir as nossas inscrições em janeiro. As aulas começam em agosto, no verão dos Estados Unidos. Se você não pode, você pode estudar online daqui, mas não se engane, porque não é um curso online, é uma faculdade virtual. Ou seja, tem dever pra caramba e muita coisa para estudar e fazer. É puxado. Mas, se você não pode fazer um treinamento tão extenso, você pode visitar a gente vai ter uma conferência em português lá em Kansas City, de 24 a 28 de abril. Os principais líderes da casa de oração, eu e meu time, vamos estar ministrando para brasileiros do mundo inteiro e outros amigos que falam português também estarão lá com a gente. E pode ser uma visita boa para você conhecer a casa de oração, sentir o cheirinho daquilo que está acontecendo lá e simplesmente passar tempo de qualidade na presença de Deus. Pode ser edificante para você esses 5 dias, 24 a 28 de abril de 2024. E, paralelo a isso, nós temos também aberto oportunidades onde você pode fazer cursos curtos, de 2 meses ou de algumas semanas, de maneira online e bem acessível também. Todas essas informações você pode encontrar no nosso Instagram, que é @IHOPKC IHOPKC é IHOP, International House of Prayer, né? O KC é de Kansas City e português, você sabe. Aí você clica lá, lê os links antes de mandar mensagem perguntando, cadê o link? Okay. Enfim. Abra sua Bíblia comigo. Pode ser? Mateus, capítulo 29, capítulo 19. Eu realmente estava inspirado para compartilhar
uma mensagem sobre o primeiro mandamento. Decidi mudar de última hora, porque eu quero continuar aquilo que a gente começou hoje, falando sobre o fim dos tempos, sobre escatologia, sobre o glorioso dia. O que eu estava tentando compartilhar, comunicar hoje de manhã, é que o fim dos tempos e a doutrina do fim não é para curiosos, mas é para quem tem fome e quem tem sede de Deus. E não é uma coisa que a gente resolve num seminário, nem uma matéria que a gente gradua, coloca o pedigree na parede e fala, formei em Deus, ou formei em escatologia. Impossível de se esgotar o assunto. Pelo contrário, todas as semanas, durante os últimos 3 anos, eu tenho ensinado sistematicamente um dos 150 capítulos sobre o fim dos tempos que existe na Bíblia. Você sabia que a Bíblia contém 150 capítulos que falam sobre a segunda vinda de Jesus? 150 capítulos, queridos, é os Salmos. 150 capítulos é quase que o dobro dos 4 evangelhos. E toda semana a gente ensina, estuda juntos um capítulo ou 2, e a sensação que eu tenho cada segunda, terça-feira a gente mal arranhou a superfície. Existe tanto para se descobrir a respeito das riquezas escondidas em Cristo, que a gente mal faz ideia do que é aquilo que a gente se meteu. Na verdade, vai demorar uma eternidade inteira, né? E a gente precisa colocar toda a nossa atenção e devoção nesse glorioso homem que deseja ser descoberto por mim e por você. Na saída, a gente tem um banner, né? E nesse banner tem um QR Code, que você pode abrir o seu telefone e você pode ser um assinante da nossa plataforma de cursos. E nessa plataforma de cursos você tem uma aula online comigo toda semana e também acesso a centenas, literalmente centenas, de aulas gravadas por mim e vários outros professores nacionais, internacionais. Todos os livros da base que a gente publica, a gente coloca lá, primeira mão, para os alunos poderem ler os livros de graça, né, ou já incluso na mensalidade da plataforma. E é uma maneira incrível da gente poder permanecer em contato e se tornar bons amigos. Então, eu estava pensando muito nesses dias sobre o primeiro mandamento, né, quando Jesus fala, esse é o maior e grande mandamento. E eu tinha preparado para falar hoje isso, mas o primeiro mandamento ele é tão espetacular que, quando a gente trabalha para colocá-lo em prática, nós experimentamos o real sentido pelo qual nós fomos criados. Porque muitas vezes a gente tenta encontrar sentido, satisfação, gozo, reconhecimento nas coisas que a gente faz. Mas Deus, Ele, por ser um amante, Ele está em busca de amor. E por Ele ser um Deus tão cheio de amor, a única resposta correta ao amor extravagante dEle é amá-lo assim como Ele tem nos amado. E Deus, Ele não está pedindo para a gente amá-lo de todo o coração, sentado num trono, tipo exigindo que a gente faça algo que Ele já não tenha feito. Ele abriu e mostrou o caminho de nos amar até as últimas consequências. Então, o primeiro mandamento é tanto conteúdo incrível para ser explorado, mas isso aí fica para uma próxima. O que eu quero falar com vocês hoje é sobre o anseio ou um desejo pelo trono do juízo de Deus. Oi, né? A maioria das pessoas tem um leve pavor, né, de morrer, fechar o olho aqui e abrir ele na sala do trono e Deus está lá te esperando para avaliar a sua vida. É ou não é? Nesse dia, não tem como enganar, não tem como correr, não tem como fugir. E é o dia mais certo da nossa existência. O dia que nós vamos estar diante do Deus que sabe tudo sobre nós. E o Deus que é impossível de se manipular.
Você não tem como chegar diante de Deus e diante do juízo do seu trono e falar assim, mas Deus não era bem assim. Mas Deus, lá na igreja, a gente acreditava assim. Não. A opinião dele sobre você é a mais plena e perfeita verdade. Ele é impossível de se manipular ou de se convencer o contrário. E os pensamentos dele são perfeitamente claros e justos. E todos nós estamos caminhando em direção a esse incrível encontro. Mas muitos de nós estão indo em direção a esse dia com medo. Hoje eu quero compartilhar sobre um anseio apaixonado por se encontrar face a face com Deus no dia do seu juízo sobre nós. E eu acredito que a gente pode ver isso nas Escrituras. Mateus 19, os discípulos estavam preocupados por causa da dinâmica do ministério de Jesus, né? Ele já estava meio que jurado de morte. E aí os discípulos estavam assim, meu Deus, né? A gente deixou tudo. O que a gente ganha por te seguir? Qual é o benefício de se seguir a Deus? Mateus 19, versículo 27. Então Pedro disse, deixamos tudo para segui-lo. Qual será a nossa recompensa? Versículo 28, Jesus respondeu, eu lhes garanto que quando o mundo for renovado, ou seja, na restauração de todas as coisas durante o reino milenar, e o Filho do Homem se assentar no seu trono glorioso, vocês que foram meus seguidores também se sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou propriedades por minha causa, receberão em troca 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Ou seja, os discípulos estavam preocupados com o que eles iriam ganhar por seguir Jesus, ok? Quem nunca, né, parou para pensar, o que eu ganho em ser crente? Ou tipo, comparando os ônus e os bônus, realmente vale a pena? Se você tivesse a oportunidade de fazer essa pergunta ao vivo diante de Jesus, ele ia falar a mesma coisa que ele disse para Pedro. Ele falou, vai ter um dia onde você vai ver o Filho do Homem assentado no seu trono. E é nesse dia que você descobre o que você ganhou por me seguir nessa vida. Ele destaca o seu retorno, o seu poder, a sua autoridade como a principal motivação para se viver perdendo tudo. Porque um dia estaremos certamente cara a cara com Ele assentado no seu trono. Todos nós sabemos que Ele é um noivo apaixonado, Ele é um rei poderoso, mas Ele também é um juiz justo. E tudo aquilo que Ele disser nesse incrível e terrível encontro que nós teremos, certamente, é a mais absoluta verdade e é o ponto de motivação para se abandonar todas as coisas que temos contado por precioso nessa vida. Um desejo e um anseio pelo dia de se encontrar com Deus é a maior motivação que um crente pode ter. Algumas pessoas dizem o contrário, né? Que não, esse negócio de cantar Maranata confunde o jovem. E eles ficam querendo escapar da terra para ir para o céu. Espera aí, Jesus, quando Ele falou para os seus discípulos, o que vocês estão fazendo, perdendo e deixando tudo para trás, vai fazer sentido, não quando vocês influenciarem o mundo, mas quando nós nos encontrarmos cara a cara no meu trono. E aí, queridos, a gente precisa olhar para o texto e lidar com as nossas limitações. Porque, de fato, a gente gostaria que, desse lado da eternidade, algumas coisas fizessem
mais sentido. Mas o reino de Deus que funciona completamente de cabeça para baixo, não funciona na nossa lógica. Por exemplo, o maior é o menor. O mais importante é quem serve a todos. O primeiro é o último. O manso é quem herda. O pobre é quem é recompensado. É o humilde e não o corajoso, valoroso brigão, né? Que é herdeiro do reino de Deus. É o puro e não o esperto. Então, a gente é treinado a vida inteira para lidar ou absorver dinâmicas no nosso coração que são completamente opostas aos valores de Deus. E aqui Jesus ele coloca o momento mais espetacular da sua existência, onde tudo de fato vai fazer sentido, é quando eu te ver face a face, naquele meu trono. Uma igreja que não anseia pelo retorno de Jesus, nem por encontrar com Ele assentado no trono, é uma igreja satisfeita em governar e viver sem Deus. Mas eu posso te garantir que não existe reino de Deus enquanto o rei não estiver aqui. Não existe a plenitude do reino de Deus enquanto o rei não chegar. E aí então, o apóstolo Pedro está contando todos os seus prejuízos. Olha só o tanto de coisa que eu deixei para trás. Jesus olha para ele de maneira tão graciosa e amorosa. Ele fala, um dia, quando for a restauração de todas as coisas, nós vamos nos encontrar face a face de novo, no meu trono de glória. Mateus capítulo 25, é a parábola das 10 virgens, a distribuição dos talentos e o juízo das nações. Ok? São essas 3 partes no capítulo. A última parte, o juízo das nações, começa da seguinte maneira: quando o Filho do Homem vier, ele vai se assentar no seu trono de glória. Esse é o dia pelo qual nós vivemos. E esse deve ser o dia da nossa maior esperança e desejo. Poder ver e ser visto por Deus plenamente. É o real motivo pelo qual nós temos deixado tudo para trás. Queridos, se você está deixando as coisas para poder fazer uma troca e uma barganha com Deus, você vai acabar fatalmente sendo frustrado, porque nem tudo são flores desse lado da eternidade. É ou não é? João capítulo 12. Maria lava os pés de Jesus, e Jesus fala, não repreendam ela, porque ela está me preparando para a minha morte. Vira a página, corta para o capítulo 13. Jesus está lavando os pés dos discípulos. Adivinha para quê? Porque da mesma maneira como fizeram comigo, vão fazer com vocês. Mas fica tranquilo, porque um dia a gente vai se encontrar face a face no meu trono. Vai ter um dia onde eles vão te matar e te lançar para fora das sinagogas, achando que ao fazer isso eles estão prestando culto a Deus. Não acha que o servo é maior do que o seu senhor, porque o que fizeram comigo, certamente vão fazer com vocês. E Jesus lava os pés dos seus discípulos, preparando eles para a grande comissão. E a grande comissão, querido, não é tudo dar certo, mas a grande comissão é a certeza de que eis que eu estou convosco até o final. E mesmo nas coisas que não dão certo, um dia eu vou te ver face a face de novo. Agora imagina o drama desses discípulos, seguindo e andando com Jesus 3 anos e meio. E de repente, Atos 1, Jesus vai para o céu. Que droga, não é?
Porque um dia você acorda, Deus está fazendo café para você. E no outro dia você acorda e tem uma cadeira vazia na mesa. E aí eles lembravam daqueles 3 verões incríveis e intensos que viveram com Deus em carne. Mas agora estava faltando alguém na equipe. E eles vivem, por exemplo, a incrível experiência de Atos 2, o Espírito sendo derramado nos seus corações. Línguas de fogo, 3.000 pessoas são salvas em um dia. Avivamento e poder de Deus, mas eles chegam em casa, tem alguém faltando. Foi tudo muito legal, mas eu anseio pelo dia onde eu vou ver Deus de novo. E aí então a gente vive o oposto, né? Porque a gente nunca viu Deus e agora trabalha para ansiar por um Deus que a gente ainda não viu. Os apóstolos viveram os próximos 50, 60 anos com saudades de um amigo que estava fazendo falta, mas confiantes de que um dia eles veriam Deus novamente assentado no seu trono. E é o desejo pelo seu retorno e o desejo de encontrar com Jesus que é a grande motivação para o discipulado. Enquanto o motivo para o discipulado for mostrar para Deus o quão úteis nós podemos ser para Ele, a gente ainda não entendeu. Mas a grande motivação para seguir Jesus, tomar a sua cruz e negar a si mesmo todos os dias, é porque um dia eu verei Deus face a face. Eu vou olhar para Ele e Ele vai olhar para mim. Melhores amigos unidos de novo e agora para sempre. Nada mais pode nos separar do amor de Deus. A gente vai ficar juntos para sempre. E vai ser tão incrível e impressionante, porque no trono de Deus nós vamos ser avaliados, julgados, recompensados, e tudo aquilo que Ele disser sobre nós, por mais duro que seja, vai ser tão bom, porque vai ser dito pela pessoa que mais nos ama. E Ele não vai tentar abafar os nossos erros e falar com palavras bonitas aquilo que a gente não diz em público, mas Ele vai escancarar diante de nós a nossa condição e mesmo assim Ele vai dizer: o meu amor por você é muito maior do que os seus pecados e as coisas que te condenam. Há uns anos atrás, os caras inventaram o terror do retiro dos jovens, que era o seguinte: um dia, falava no retiro dos jovens o seguinte: um dia vão passar todos os seus pecados no telão do céu. Você lembra desse? E era alguma pregação do Paul Washer, assim, bem ofensivo, bem agressivo, violento. E um dia, todo mundo vai ver no telão sua vida inteira. Eu quero te dizer que isso, na verdade, era dito para as pessoas terem vergonha de pecar e parar de pecar. Mas todo mundo sabe que vergonha não segura ninguém. É ou não é? Porque a maioria de nós é sem vergonha. E a vergonha dura bem pouco. Porque a vontade de fazer é maior do que a vergonha de se arrepender. E aí a gente faz assim mesmo. E vive numa tremenda culpa entre o medo de ser descoberto, o medo de ser visto, mas a vontade de fazer qualquer coisa. Mais um dia, eu tenho plena certeza que os seus pecados não vão ser expostos no telão do céu para a sua vergonha. Mas Deus vai contar a história da sua vida diante de você e diante de todos os anjos de Deus. E Ele vai proclamar a sua história a partir de uma perspectiva que você jamais viu a sua vida. Nem mesmo você conseguia entender o quão precioso era para Deus o seu pequeno e fraco amor. E Ele começa a contar histórias que você nem lembrava mais, mas que Ele guardou como uma gota preciosa de lágrimas numa garrafa.
ou registros gloriosos escritos em livros e livros e livros sobre você. E ele abre e começa a dizer as histórias da sua fé, do seu amor, da sua fidelidade, da sua fraqueza, dos seus pecados. E tudo isso não é para a sua vergonha, mas é para a sua redenção completa. Porque depois daquele momento, você nunca mais irá pecar. Depois desse dia, você nunca mais vai ver a sua história como você vê hoje. Às vezes a gente até duvida, né, se a gente pode mesmo ser salvo. Queridos, a gente não faz ideia do desejo de Deus por nós. E de como Ele olha para a história das nossas vidas com profunda misericórdia, carinho e afeição. Ele olha para a gente nos nossos dramas, Ele conta as nossas lágrimas. E cada dia que a gente permanece dizendo sim para Deus, comove o seu coração em chamas. E Ele mal espera para o dia onde nós vamos estar juntos de novo, e Ele pode contar essa história para todo mundo. Apocalipse diz que ao que vencer, eu vou declarar o seu nome diante do Pai e dos anjos. Imagina, querido, você abre o seu olho e você está no céu. Ok? Primeira coisa, desmaiar, né? Aí os anjos do ministério de paninho vai botar um paninho assim em você. Aí Jesus vai falar, pode levantar. Aí vai, levanta. Aí você vai olhar. E você vai, a primeira coisa que vai sair da sua boca é santo. Porque é a única coisa possível de se dizer diante da presença de Deus. E aí o anjo vai estar já esperando assim, porque eles apostam, né? Quanto tempo você acha que eles vão desmaiar? Aí, beleza, você desmaia de novo, pum, bota lá. Os 24 anciãos, tudo caído de cara no chão. E é a sua vez, Jesus chama o seu nome. Você nunca ouviu alguém dizer o seu nome com tanto amor e afeto, como no dia em que o Filho do Homem, o Deus que te fez, declara a sua real identidade. E ele fala, fique em pé, é a sua vez. E ele começa a dizer a sua história de amor. Lágrimas de gratidão começam a fluir do seu rosto no dia do seu encontro diante do trono. E você nem lembrava que tinha sido tão importante, mas aquela vez que você deu água, contou para ele de verdade. Não era uma frase de efeito do pastor. E ele lembra, e ele tem anotado cada vez que a gente foi manso, que a gente foi humilde, que a gente cuidou bem dos nossos filhos, que a gente não gritou com as pessoas, que a gente devolveu o troco, ou qualquer coisa que é meramente, simplesmente viver um cristianismo básico e elementar, cativa tanto o coração de Deus por mim e por você, e a gente frustrado a vida inteira, porque a gente nunca vendeu tudo para ir para a África, igual a gente queria fazer, mas mesmo assim a nossa vida importa, e importa para quem fez, e não para quem vê. O Deus que mais nos conhece, mais nos ama e mais nos quer. Se tem um dia que está no seu coração, é o dia do seu retorno. É o dia onde nós nunca mais vamos ter que acabar o culto. É o dia que nunca mais vai ficar de noite. É um dia tão espetacular. É o dia do seu juízo. E eu queria que a gente olhasse para esse dia que está se aproximando. Amém? Está se aproximando, tá, gente? É uma boa notícia, mas também é uma notícia realista, ok? Você tem que estar pronto. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Mas nós vamos nos encontrar cara a cara com Deus em breve. E eu queria muito que a gente desejasse esse dia
com amor e grande expectativa. Ei, Jesus, a gente deixou tudo para te seguir, o que a gente ganha? Qual será a nossa recompensa? Quando o Filho do Homem se sentar naquele trono glorioso, Ele vai ser a nossa recompensa. Todas as coisas vão se alinhar. E Ele vai começar a definir e a dizer detalhes a respeito da nossa vida e carreira cristã que vão completamente fazer sentido e, finalmente, nós vamos ser compreendidos pelo autor da vida. Sabe, é o momento mais espetacular da existência. É onde todas as coisas, de fato, se encaixam. Bom, eu estou com outro texto na mente, que é 1 Coríntios 4. E eu queria que você abrisse comigo para a gente poder dar uma olhada em como Paulo ansiava pelo dia de encontrar Deus face a face no seu trono. E aí a gente vai trabalhar alguns detalhes. 1 Coríntios 4, versículo 3. Quanto a mim, pouco importa como sou avaliado por vocês, ou por qualquer autoridade humana. Na verdade, nem a minha própria avaliação é importante. Minha consciência está limpa. Mas isso não prova que eu estou certo. O Senhor é quem me avaliará e decidirá. Portanto, não julguem ninguém antes do tempo. Qual é o tempo? Antes que o Senhor volte. Pois Ele trará à luz os nossos segredos mais obscuros e revelará as nossas intenções mais íntimas. E então Deus dará a cada um a sua devida aprovação. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Eu não estou nem aí, mas não de uma maneira orgulhosa. Eu não estou nem aí sobre como você me avalia. Por quê? Porque eu não me importo com a sua opinião? Não, porque a sua opinião não consegue ter a abrangência do que eu realmente significo. Então, as nossas opiniões sobre as pessoas não são opiniões definitivas ou que realmente contêm a abrangência de uma avaliação necessária ou importante. E isso aqui é muito bom e muito ruim. Por quê? Muito bom porque a sua opinião não importa. E muito ruim porque a sua opinião não importa. Ou seja, a gente não precisa viver esperando os outros dizerem alguma coisa sobre nós, boa ou ruim. Porque se eles falarem alguma coisa boa, é porque eles não sabem a parte que eu escondo. E se eles falarem alguma coisa ruim, eles não sabem as minhas reais motivações e intenções. Então, tudo que a gente fala sobre os outros é parcial, incompleto, imaturo e provavelmente errado. Melhor coisa, parar de falar dos outros. Porque aí você economiza, não é? Economiza tempo na hora de você ser avaliado. Quanto a mim, pouco importa como eu sou avaliado por vocês. Quem teria a ousadia de dizer que a opinião das pessoas de fato não importa, sem ser arrogante? Eu acho que esse deveria ser um grande objetivo das nossas vidas. Viver plenamente confiante no amor de Deus e no desejo dele por nós, independente do que os outros falam e pensam. Mas, quantas vezes você já não deixou de fazer alguma coisa por causa do que as pessoas iriam dizer? E quantas vezes você fez alguma coisa motivado por um elogio que você gostaria de receber?
Ou seja, a opinião das pessoas manipulam a gente a ser alguém que não vive à luz do glorioso dia do retorno do Senhor, mas alguém em busca de migalhas e míseras recompensas que fluem de elogios incompletos, parciais e provavelmente míopes sobre as nossas pessoas, sobre nós. Eu não me importo como eu sou avaliado por você. E eu não me importo como eu sou avaliado por nenhuma autoridade humana. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando que, não existe ninguém, por mais importante que seja, desse lado da eternidade, que consegue me ver como Deus me vê. Então, a opinião de ninguém importa. E a gente estava morrendo de medo, de quem ia estar lá em Brasília. A gente estava morrendo de medo de quem ia ser os juízes. Mas a opinião dos juízes não devem importar para quem vive à luz do retorno de Jesus. Porque se eles falarem que a gente está certo, a gente está certo? Não. Eles só não sabem o que a gente faz de errado. E se eles falarem que a gente está errado, isso nos condena? Não, a gente vai continuar pregando o evangelho e ser preso, sem problema nenhum. Então, a gente não vive com base na opinião nem de nenhuma autoridade desse lado da eternidade. O nosso desafio é conseguir viver hoje uma vida livre à luz do juízo que realmente importa. Queridos, um dia, uma autoridade e um juiz vai olhar para a sua vida. Seu nome é Jesus. E quando ele olhar para você, a opinião dele sobre você é absolutamente certa. Então, vivamos para esse glorioso dia. À luz desse dia. E aí o apóstolo Paulo ele continua, quebrando os nossos ídolos. Eu não me importo com a sua opinião. Não arrogante, sabe? Crente não devia usar aquela camisa assim, ranço. Porque crente não tem ranço das pessoas, amém? A gente olha para as pessoas com graça e misericórdia, não com ranço. Eu acho uma falta de respeito. Mas a opinião dos outros, de fato, não importa. Ok? Mas não significa que você tem que ter ranço dos outros. Ok, a opinião das pessoas importantes também não importa. Olha quem me seguiu. Olha quem me deu um like. Olha, fui notado. E a gente vive por esse dia. Beleza, o apóstolo Paulo ele leva ainda para um outro nível. Ele fala o seguinte: na verdade, nem a minha própria avaliação é importante, que é o seguinte: nem o que eu penso sobre mim é verdade ou importa. Porque eu também sou enganado pela minha falta de capacidade de observar a mim mesmo por completo. Então, o que eu penso sobre mim provavelmente não é verdade. Sabia que o que você pensa sobre você não é verdade? Graças a Deus. Porque o que Deus pensa sobre você é a verdade. E nós devemos buscar conhecer os seus pensamentos e sentimentos por nós. E mesmo quando a gente não sentir ou não acreditar naquilo que Deus pensa e diz sobre nós, a gente sabe como converter os nossos corações. A gente pode se alinhar com a sua vontade, com os seus pensamentos e os seus desejos por nós. Mas Paulo está dando uma dica muito incrível. Querido, não pense muito sobre você mesmo. Nem pense muito pouco sobre você mesmo, porque ninguém consegue se avaliar adequadamente. Todos nós devemos viver pelo glorioso dia, onde seremos de fato e verdadeiramente avaliados por Deus. Amém? Eu acredito que essa é uma verdade libertadora. Primeiro, você não precisa provar nada para ninguém. O que os outros dizem sobre você
no máximo são meias verdades. O que você pensa sobre você não é o que você é de verdade. Então, nós podemos viver agora livres da opinião dos outros, da acusação do diabo e do nosso passado tenebroso, e nós podemos andar em liberdade, crendo em como Deus nos vê. Não é incrível? Na verdade, nem a minha própria avaliação é importante. Seria tão legal se algumas pessoas conseguissem assinar essa frase, né? Porque geralmente a gente pensa mais do que devia sobre nós mesmos. Algumas pessoas se levam tão a sério, né? Outras pessoas pensam tão pouco sobre si e não conseguem imputar em si mesmo o valor que Cristo achou que valeria a pena morrer para ter. Versículo 4. A minha consciência está limpa, mas isso não é prova do que eu estou certo. Olha só o que Paulo está dizendo. Eu acho absolutamente chocante as verdades que Paulo fala aqui em poucos versículos. Ele está falando o seguinte, não tem aquele negócio que a gente faz assim, não, eu estou em paz. Ok, estar em paz não significa nada. Porque a gente pode ter paz para fazer coisas absurdas. E o apóstolo Paulo está falando assim, nem mesmo a minha consciência tranquila é um sinal de que eu estou certo. Olha que interessante. Isso ajudaria tanto, queridos, a gente tomar boas e melhores decisões hoje. Porque a gente não ia mais ser manipulado por como a gente sente sobre si mesmo. Mas a gente ia submeter o governo das nossas vidas à liderança de Jesus. E aí então o apóstolo Paulo ele começa a instruir os irmãos de Corinto. Ei, ninguém deve julgar ninguém, nem a si mesmo, antes do tempo do retorno de Jesus. Porque é no retorno de Jesus onde de fato seremos avaliados. E nesse dia, nesse glorioso dia, Deus vai trazer para fora os nossos segredos mais obscuros e as nossas intenções mais íntimas. E algumas pessoas leem isso e ficam apavorados. O crente que vive pela fé na graça de Deus e no poder do sangue de Jesus, deveria olhar para isso de maneira confiante. Porque eu vou ser, sim, avaliado nas minhas motivações e desejos mais obscuros, mas pelo juiz justo e não pelas pessoas. E imagina o quão bom é ser avaliado pelo Deus que fez você existir. Imagina você ser julgado pelo Deus que morreu no seu lugar antes de te julgar. A gente tem alguém realmente do nosso lado. O nome dele é Jesus. Se tem alguém que joga no seu time, querido, Jesus. Ele é por você e não contra você. E Ele quer que a gente se liberte da culpa e da acusação, da opinião dos outros, da nossa própria opinião sobre nós, para que a gente possa viver plenamente confiantes de que o dia do nosso juízo é o dia da nossa glória, é o dia da nossa recompensa, é o dia da nossa vitória sobre o pecado, é o dia da nossa transformação, glorificação, é o dia onde seremos como Ele é, participantes da sua natureza. Queridos, o nosso corpo vai ser revestido de glória, por dentro e por fora. E isso que é mortal vai ser revestido de imortalidade. E nós vamos ser quem somos na plenitude do que fomos feitos para ser. Ele trará à luz os nossos segredos mais obscuros e revelará as nossas intenções mais íntimas. Bom, se a gente revelasse, os nossos segredos mais obscuros e intenções mais íntimas, provavelmente as pessoas iriam ficar chocadas com a gente, é ou não é? Mas Jesus já sabe as nossas intenções mais íntimas e os segredos mais obscuros, e Ele não manda um raio
na nossa cabeça. Está todo mundo aqui cantando, de olho fechado no escurinho, e Deus sabe as nossas intenções mais íntimas. E Ele não fica chocado nem escandalizado. Pelo contrário, Deus dará a cada um a sua devida aprovação. É incrível que depois de ter os nossos corações expostos, ainda assim Deus tem recompensas para nos dar. Ele é tão gracioso e misericordioso. E nós podemos viver uma vida cheia de esperança, de que não somos condenados, mas temos um juiz favorável a nós, que luta as nossas guerras e as nossas causas, e que deseja nos dar recompensas incríveis. Para os discípulos, Jesus falou: ei, quando a gente se encontrar, eu tenho tronos preparados para vocês sentarem. Vai ser incrível. E Deus vai contar todas as picuinhas da igreja de Jerusalém. E mesmo assim, eles vão ter tronos para reinar com Cristo. E quando Deus começar a abrir também as histórias da igreja de Curitiba, ainda assim, Deus tem recompensas e lugar de autoridade para nós, todos aqueles que o amam. Amém? O meu desejo nessa noite é chamar a gente para reflexão, de que se nós vivermos à luz da realidade, de que seremos avaliados por Deus, nós não precisamos andar hoje com medo da opinião dos outros. E na verdade também nós não precisamos ficar avaliando o que as pessoas fazem, pensando sempre o pior. Podemos andar com plena confiança de que o Deus que vê tudo, um dia vai fazer todas as coisas claras. E quando Deus revelar o que o seu pior inimigo fez contra você, e vocês dois, na sala do trono, ouvindo a mesma história, em vez de a sua vitória ter sabor de mel como vingança, você vai ser cheio de amor e misericórdia por aquela pessoa. Porque da mesma forma como ele está sendo perdoado, você também acabou de ser. E finalmente esse negócio fez sentido. Eu acho que é um grande desperdício de tempo, de emoções e de riquezas viver fora ou não influenciado pela luz do glorioso dia do retorno de Jesus. Porque é o dia que realmente importa. E é o dia onde seremos vistos como somos, recompensados de maneira extravagante, aceitos permanentemente na família de Deus. Será o dia mais glorioso da sua vida. E você pode caminhar para esse dia cheio de medo, ou você pode caminhar para esse dia cheio de confiança. Amém? Fique em pé no seu lugar, a gente vai orar. Feche seus olhos, abre seu coração. Queria que você colocasse sua expectativa em Deus. Agora mesmo Ele está olhando para as nossas intenções mais secretas, para os nossos desejos mais escondidos. E mesmo assim, Ele te ama e te deseja. O Deus que mais te conhece, mais te ama. Aquele que te conhece plenamente e perfeitamente, mal pode esperar para encontrar de novo com você, assentado no seu trono de glória. Eu queria que você fechasse os seus olhos, colocasse eles no trono da graça.
Queridos, no céu existe um trono glorioso e branco. Assentado nele existe um cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Seu nome é Jesus. Ele tem todo o poder e a autoridade para julgar vivos e mortos. Ele é a própria vida. E Ele olha para você com tremenda compaixão. Ele é o seu amigo. Ele ora por você. Ele conta com você. Olha para o trono de Deus. Olha para Jesus. Pai da glória, eis-nos aqui diante de Ti. Nós ansiamos pelo dia onde nós te veremos de novo. Onde te veremos assentado no trono da Tua majestade. Pai, eu oro para que o Senhor encha os nossos corações de esperança para esse glorioso dia. Remove de nós, Senhor, o medo e enche-nos de confiança. Enche-nos de amor. Pai, eu oro para que o Teu amor venha e encha as nossas vidas, removendo todo o medo. Tudo aquilo que impede a gente de viver diante da Tua face. Pai, eu oro para que o Senhor envie o Espírito Santo, que nos ajuda a viver hoje a luz do glorioso dia. Pai da glória, envia o Teu Espírito e convence os nossos corações de que somos amados, de que somos aceitos, de que somos perdoados, de que o Senhor é por nós, não contra nós, de que o Senhor preparou um lugar para nós ao seu lado, de que o Senhor ama e deseja a nossa presença. Pai da glória, libera o Teu Espírito e remove dos nossos corações o medo, enchendo-nos do Teu amor. Aí onde você está, eu quero orar para que o Senhor libere mais ainda do amor que lança fora o medo. Querido, você nasceu para ver Jesus assentado num alto e sublime trono. Ele vai dizer o seu nome diante dos anjos. Ele vai contar a sua história diante do Pai. E esse vai ser o dia mais glorioso da sua vida. Nada se compara com a opinião de Deus sobre você. Os pensamentos dele é o que realmente definem quem você é. Vem, Espírito Santo, enche esse lugar. Vem, Espírito Santo, libera o Teu amor. Enche-nos com Teu Espírito mais uma vez. Ajuda-nos a viver a luz do glorioso dia.